Nessa questão aqui, né, a gente tem probleminha aí do vestibular do ITA, certo? Ele dá pra gente essa reação aqui, ó, amônia com BF3 dando esse composto aqui que eu não vou mais arriscar dizer o nome, essa coisa fofa, né? E aí ele pergunta qual a qual a categorização, né, correta para o BF3. Ele é um ácido de Bronsted, um ácido de Lewis, é uma base de Bronsted, é uma base de Lewis, ou é tanto ácido quanto base, né? Bom, aí é interessante, né, você relembrar, né, as teorias. Ó. A gente tem a teoria ácido-base de Arrhenius, né? Que vai ser o seguinte, ó. O ácido ele vai liberar apenas, certo? Apenas H+, quando solubilizado, né? Certo? Show, show. É. Pronto. Aí a base, isso na teoria de Arrhenius, tá? Ela libera apenas o que? Apenas OH-, certo? Show? Pronto. Isso é a teoria de Arrhenius. Daí, a gente tem uma teoria posterior a Arrhenius, que é a teoria de Bronsted-Lowry, né? Que é essa aqui, ó. Bom, qual é a diferença, né, da teoria de Arrhenius para essa? A teoria de Bronsted, quem vai ser o ácido? O ácido, ele libera H+, o próton H+, né, em solução. Mas o que acontece? Diferentemente da teoria de Arrhenius, né, na teoria de Bronsted, esse ácido ele pode produzir eventualmente outro cátion, certo? Ele não necessariamente precisa produzir só o H+. Na teoria de Arrhenius, sim, ele é restrito ao H+, certo? Aí a base, na teoria de Bronsted, ela vai ser o composto que captura H+, certo? Então, por exemplo, né, quando você tem essa reação aqui, né, ó, HCl mais H2O, dando Cl- mais o H3O+, né? O que aconteceu aqui nessa brincadeira? Isso aqui é um ácido, tá? É um ácido de Arrhenius e um ácido de Bronsted. Outra coisa interessante é que nas teorias ácido-base, uma teoria não anula a outra. Então, por exemplo, se você tem um composto que você sabe que ele é ácido de Arrhenius, ele necessariamente vai ser ácido de Bronsted. O que não ocorre é o inverso. Existem compostos que vão ser considerados ácidos na teoria de Bronsted, que na teoria de Arrhenius não vão. E inclusive aqui a gente já vai ver um exemplo, né? Esse HCl ele libera o que? O H+, a água captura, então isso aqui é um ácido na teoria de Bronsted, isso aqui é uma base na teoria de Bronsted. Aí isso aqui, ó, a tendência dele, se você fizer essa reação voltando, seria o quê? Seria ele capturar esse H+ aqui, né, ó. Esse H+ foi para a água. Então, ó, ele é uma base, certo? Isso aqui é um ácido. Então, outra coisa interessante para a gente ver na teoria de Bronsted é que ácido e base funcionam em pares. Ó. Esse cara é ácido, esse cara é a base correspondente, né? A gente chama de base conjugada. Esse cara é base, esse cara é o ácido conjugado, tudo bem? Então, outra coisa interessante na teoria de Bronsted, mas veja que não vamos aplicá-la aqui, né? Porque na nossa reação ninguém está trocando o H+. Tá, Matheus, mas o que está acontecendo então, velho? Não estou entendendo. Pois é, aí a gente chega na teoria de Lewis. O que a teoria de Lewis diz? O ácido ele recebe par eletrônico, certo? E a base, ela faz o quê? Ela cede par eletrônico. E aí, como exemplo, você pode até pensar na mesma reação do HCl. Qual é a grande sacada da teoria de Bronsted para a teoria de Lewis, né?
é que, na verdade, o contrário, né, da teoria de Lewis para a teoria de Bronsted, é que a teoria de Bronsted você identifica até no olho, mas a de Lewis é interessante que o cara tenha um bom conhecimento das estruturas de Lewis dos compostos, né? Porque senão realmente fica difícil o camarada desenrolar aqui nessa teoria. Mas ó, vamos pensar na mesma reação. Ó, HCl, né, vai interagir com água. A gente pode pensar na molécula de água dessa maneira, né? Ó. Beleza, aí tem aqui o hidrogênio. Olha o que, que vai acontecer, ó. Lembra, o ácido recebe par eletrônico, certo? Esse oxigênio vai atacar o hidrogênio aqui. Isso porque o cloro, por ser mais eletronegativo, ele tende a atrair essa nuvem de elétrons. Atrair, lembrando que isso é uma ligação química, né? Então você tem aqui elétrons compartilhados. O cloro vai atrair esses elétrons mais para cá e isso fornece condições suficientes para que o oxigênio ele capture esse hidrogênio através de doação de par eletrônico, né? E aí você forma o Cl-, que é o que? É o cloro, depois de ter pego o elétron do hidrogênio, certo? E você forma o H3O+, porque o oxigênio ele cedeu aqui par eletrônico, né? Então, a água seria a minha base de Lewis e esse cara seria o meu ácido de Lewis, certo? Aí da mesma maneira, né, ó, se você fosse inverter, né, esse Cl-, devido a essa carga, ele ataca aqui um hidrogênio e aí volta a reação no sentido contrário, né? Então também tem um esquema dos ácidos e bases conjugados, ok? E bom, agora fica fácil, porque se você avaliar a nossa reação utilizando as estruturas de Lewis, aí você pode fazer aqui mais solto, não precisa se preocupar tanto com essa ideia geométrica, né, de desenhar a estrutura de Lewis bonitinho. Eu vou desenhar só mesmo por uma questão de preciosismo, né? Para nossa solução ficar bonitinha. Então você tem aqui a amônia, né? Lembrando que a amônia ela tem uma geometria piramidal, certo? Então você tem aqui ó, a amônia, beleza. Com BF3. BF3, a geometria dele é trigonal plana, certo? E aí eu vou só apagar o nosso anexo aqui das teorias para eu ganhar espaço, beleza? Para ganhar espaço. Pronto. Bom, geometria piramidal, geometria trigonal plana. O que acontece, ó? Se você reparar bem, só coloca aqui os pares não ligantes de cada átomo por uma questão de preciosismo também, certo? Não precisa se preocupar com isso exatamente. Ó, o nitrogênio ele tem esse par eletrônico aqui disponível. E o boro ele funciona como um ácido de Lewis, por quê, né? Porque o boro ele tem orbitais que podem receber elétrons, né? Já que ele tem orbitais semi-preenchidos, tudo bem? Certo? O boro ele vai ter aí seus orbitais semi-preenchidos. Porque o boro, né, ele vai ter o seguinte, né, ó, se você fizer a distribuição eletrônica dele, número atômico é 5, né, fica um S2, 2S2, 2P1. E aí como é que fica esse último orbital dele aqui, ó? Como é que fica esse camarada? Fica assim, ó. Tu vai ter aqui, né, um elétron, beleza? Então perceba, ó, que eu tenho bem aqui um espaço vazio e eu tenho bem aqui um espaço vazio. Esse espaço vazio, ele pode receber par de elétron, né? Só colocar assim, ó, pode receber par de elétron, show? Então o nitrogênio vem aqui, ó, P. Sendo assim, ó, repare que essa espécie ela vai receber par eletrônico. Se ela vai receber par eletrônico, ela é um ácido de Lewis, certo? Vou botar esse Lewis com L maiúsculo, né? Nome próprio. E isso aqui claramente, né, vai ser o quê? Vai ser uma base de Lewis, né? Base de Lewis. Então perceba, a gente sabe lá na teoria de Arrhenius que a amônia é uma base. Se eu coloco ela em um outro contexto sob a perspectiva de uma outra teoria, que no caso é a teoria de Lewis, ela continua sendo base. Agora, por exemplo, na teoria de Arrhenius, esse composto aqui não é nada, né? Não tem uma caracterização como ácido ou base, mas na teoria de Lewis, ele é um ácido de Lewis. E perceba que não é uma... Eles não seriam... A amônia, ela é uma base de Bronsted, né? Ela vai receber o H+. Mas esse cara não entra como ácido de Bronsted, entendeu? Então as teorias, elas abrangem umas às outras, mantendo a classificação. Porém, quando você vê no sentido contrário, isso não necessariamente é verdade, né? Então cuidado com isso, que pode cair num VUF de prova, tudo bem? E a alternativa correta vai ficar na letra B. Show? Valeu. Tchau, tchau.